A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos lá. Eu estava conversando com os pastores, e é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. A primeira palestra, com o pastor Eliseu, vocês vieram um pouquinho com sono. Na segunda palestra, com o pastor Marco Aurélio, vocês já estavam acordados. Na terceira palestra agora, vocês estão cansados. Olha que desafio que eu tenho agora, estão cansados. Vamos fazer uma coisa? Levanta teus braços, vamos fazer um alongamento lá em cima, os dois braços, os dois. Tenta lá na ponta dos dedos, estica bem na ponta dos dedos, faz um alongamentinho ali. Agora tenta abraçar o teu irmão que está atrás, mas assim, tenta abraçar ele, quem consegue? Olha lá, tem gente que consegue, está bem. Que bênção. Para o lado, isso. O outro lado, vamos lá, isso. Tocando lá no pé, lá embaixo. Que isso. Olha lá, o pastor do Rio Grande consegue, ó. Que benção, benção e Deus benção. Amados, podeis sentar. Eu digo que tenho realmente um desafio para não deixar os irmãos dormir. E, primeiramente, deixa eu me apresentar devidamente. Eu trouxe aqui até uma dinâmica, porque eu não tenho a potência de voz que os demais pastores têm. Disposição física e a potência de voz. O câncer e a radioterapia e quimioterapia me afetou toda essa região. Então, é a água que é minha arma, e também, claro que é a palavra de Deus, e uma saliva artificial. Faltou saliva, eu coloco ela. Vamos pegar a Bíblia. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. E a Bíblia aqui. Isso. Deixa eu me apresentar devidamente. Meu nome é Médici, trabalho como pastor auxiliar aqui no Templo Sede. A minha área é específico discipulado. Eu trabalho dia e noite com discipulado. Levanto pensando em discipulado, como pensando em discipulado, descanso pensando em discipulado, durmo com discipulado e sonho com discipulado. É o meu dia a dia, é meu dia a dia mesmo. E louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, que nos dá todas as condições e suporte para nós poder trabalhar com muita liberdade, com uma estrutura imensa na área do discipulado. Sou muito grato mesmo. Eu sou casado com a Adriana, há praticamente 25 anos somos casados. Eu tenho um filho de 24 anos, com a minha esposa, claro, e uma filha de 18 anos. Como a irmã ali está preocupada que o menininho vai crescer e sair de casa, o filho do pastor Marco Aurélio, o meu tem 24 anos, não está nem pensando em sair de casa, quer continuar lá em casa, mas está trabalhando, está estudando, e é bênção do Senhor Jesus. Amados, pedi para o pastor colocar o primeiro slide lá, para nós trabalhar o nosso tema. O tema é discipulado para uma igreja mais avivada. Se caso, irmãos, eu puxar o pescoço para frente, não estou chamando ninguém para briga, é porque dá cãibra mesmo. Dá cãibra aqui, mas é normal. Às vezes perguntam, como se está, pastor Médici? Na eternidade vamos estar melhor. Lá vamos ser perfeitos, não vai ter problema nenhum. Tranquilo? O texto aí na página 41, discipulado para uma igreja mais avivada. Página 41, esperar os irmãos abrir. Página 41. O texto básico está em Atos, capítulo 4, versículo 32, e Atos, capítulo 2, versículo 47. Quem pode ler o primeiro versículo? Levanta aí e lê bem forte, bem alto.
Pode levantar, alguém aí lê bem alto para nós. Atos 4:32. Amém. E o outro texto diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O primeiro slide que o pastor vai colocar para mim lá, que é o tema discipulado para uma igreja mais avivada. Primeiro, avivamento e crescimento da igreja são inseparáveis. Não há como desacoplar, não há como alienar uma coisa da outra. Uma igreja avivada é uma igreja que cresce, isso é indiscutível. Escute que Charles Finney, que nasceu no século XVIII e desenvolveu o seu ministério no século XIX, ele escreveu: fazer discípulos de todas as nações, Cristo ordenou a toda a igreja, e não a só um departamento, a toda a igreja, e não apenas um grupo pequeno da igreja, todos, a ordem é para todos, não tem opção, faz discípulo ou não faz, é discípulo ou não é. Escute ainda que ele continua: a qual cada membro está na obrigação de fazer da conversão do mundo o trabalho a que dedique a sua vida. Está entendendo o que ele está falando? O que é a prioridade aqui da igreja, como igreja na terra? Qual é a nossa missão como igreja? Se o Senhor apenas nos chamasse para a salvação, escute, no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo instante, que você levantou a tua mão e aceitou Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida, naquele mesmo momento o Senhor já tinha te recolhido. Entende isso? Naquele mesmo momento Ele já tinha te recolhido. Por que você ainda está aqui? Porque a tua chamada para a salvação está acoplada junto, paralelo também, a tua responsabilidade, que é ir e fazer discípulo. Você não tem opção. Você tem opção se você quer aceitar Jesus ou não. Mas depois que você aceitou Jesus, você não tem opção. Você tem que ser um discípulo que gera discípulo. Caso contrário, escute, se você não está sendo discípulo que gera discípulo, você pode ser discípulo de uma igreja, você pode ser discípulo de um pastor, você pode ser discípulo de um líder, porém, discípulo de Cristo você não é. Está entendendo isso? Está compreendendo? Escute, o avivamento sem fruto cristão é pseudo, tornando o crescimento da igreja falso, ou melhor dizendo em linguagem figurada, inchaço, sendo que inchaço é sintoma de doença, e não de crescimento sadio. Você torce o tornozelo, não incha? Se inchou porque alguma coisa está errada. Torceu o pulso, ou machucou, fraturou, não dá um inchaço? Aquele inchaço não é sintoma que está as coisas certas, está errado. Eu me lembro que quando eu fui no médico, o meu pescoço começou a inchar, eu já tinha nódulo do tamanho de um ovo de 6 centímetros no pescoço, vários nódulos, e na cidade que eu morava, em Telêmaco Borba, o médico disse: não se preocupe, senhor Médici, isso aí é apenas uma obstrução de glândulas salivares, então não se preocupe com isso. Porém, uma amiga da minha esposa,
que trabalha na área da saúde, numa chefia lá naquela cidade, falou: Médici, eu quero te mandar para o Erasto Gettner em Curitiba, que é um hospital de oncologia. Não estou dizendo que você tem câncer, mas eu quero te enviar para lá, para fazer uma biópsia, um exame correto sobre isso. Quando eu cheguei lá, fizeram a biópsia, o médico me chamou e falou: infelizmente, que lá agora eles não passam a mão, eles falam direto, infelizmente, você tem um carcinoma invasivo raro, e não é somente esses nódulos que estão aparecendo, toda essa região tem 300 linfonódulos, quase todos já está invadido pelo câncer. Estava inchado, o crescimento aqui era sintoma que alguma coisa estava errado, não é sadio. Quem lembra daquela doença chamada gigantismo? Quem que já leu, estudou sobre ela? É coisa interessante. O gigantismo é uma enfermidade hormonal causada pela excessiva secreção do hormônio do crescimento. Aí a pessoa ela cresce de uma forma desproporcional, o organismo não acompanha, traz um monte de distúrbio e promove também outras doenças, a cartilagem não acompanha, enfim, tem várias deficiências. E esse crescimento, que ele chega quase a 3 metros de altura, 2,70, 2,80 de altura, não é um crescimento sadio, é porque tem algo errado. E alguns até morrem precocemente. Aí tu pode perguntar: então, pastor, o senhor é contra a igreja crescer em números? Não, não sou contra. Porém, a igreja não pode somente crescer em números, tem que crescer também na qualidade. Tem que haver verdadeiro encontro com Cristo, uma nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que haver caráter cristão, santidade, comunhão com Deus. Caso contrário, esse crescimento não é real, é apenas marketing, é apenas propaganda. Tem que ver sim um nascimento genuíno, pela graça, pelo poder, pelo arrependimento, pelo perdão dos pecados, caracterizando uma nova vida em Cristo Jesus. O crescimento tem que ser para os lados em número, mas também tem que crescer para cima. Tem que ser horizontal e também vertical. O crescimento, além de crescer em número, tem que se aproximar de Deus, tem que ficar parecido com Cristo, sendo discípulo de Cristo, falando como Cristo, pensando como Cristo, andando como Cristo, amando como Cristo, vivendo como Jesus Cristo. Caso contrário, não somos discípulos de Cristo. Glória a Deus. Amados, o discipulado procura levar o novo convertido a entender e manter o foco no serviço cristão, que é uma das características do avivamento: servir e não meramente ser servido. A maior preocupação que a gente tem é quando a gente está formando crentes que não servem, que tem dificuldade de servir, aquele que só consome, não ajuda ninguém, é improdutivo, é crítico, é problemático, é insatisfeito, nada ele tem prazer e satisfação. Quando ele vem no culto, ele reclama do culto: o palestrante não estava bom para mim não, a mensagem para mim não me serve, esse cantor cantou desafinado, apesar que esse aqui não desafina não, se ele desafinar, daí estamos feios, é bênção de Deus. Amados, é um problema quando nós só formamos crentes. O discipulado tem a proposta de todos que se convertem, eles entendem que eles aceitaram Jesus,
foi consolidado a fé deles, agora estão sendo treinados para quê? Para servir, para fazer discípulos. Imagine uma igreja que não serve, só o pastor trabalha. Ele tem que orar, ele vai visitar, ele atende isso, faz aconselhamento, cerimônia fúnebre, cerimônia de casamento, aniversário de 15 anos, dia e noite, levanta tal, madrugada toca assim por diante. Os pastores que estão aqui sabem o que eu estou falando. Toca o telefone, isso, WhatsApp, 700 mensagens. Esse dia minha esposa falou: amor, tem quase 1000 mensagens para você. Não tem problema, quando eu parar para começar a atender as mensagens, nem que vai horas. Mas amado, imagine toda a igreja servindo também. O discipulado não é para um departamento, não é somente para os obreiros, não é somente para o departamento discipulado, é toda a igreja envolvida, entendendo: eu sou discípulo, e quem é discípulo, gera discípulo para Cristo. Caso contrário, você não é discípulo de Cristo, e acabou a tua missão na terra. Eu vou fazer a oração do recolhe. Já viu falar da oração da morte? Às vezes quando eu faço para algum discipulador que quer parar: pastor, eu não tenho mais tempo, e agora eu tenho que ficar preocupado com as minhas coisas, então eu vou orar por ti. Levanta a tua mão. Ele levanta: Senhor, recolhe o teu filho, porque acabou a missão dele na terra. A nossa missão é ser discípulo que gera discípulo. Então acabou a missão dele na terra. Irmãos, se você é discípulo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, porque o teu descanso não é aqui. Aleluia, glória a Deus. Escute, o discipulado procura levar o novo convertido a entender o foco do serviço cristão, que é servir. Porém, irmãos, uma vez eu liguei para um irmão: irmão, queria conversar contigo para fazer parte dos nossos discipuladores da sede. Nós temos na sede mais de 100 discipuladores, quero que o irmão faça parte. Ele falou: pastor, eu não tenho tempo. Pastor, tenho tanta atividade, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho que cuidar disso, eu tenho comércio, e foi indo, eu não tenho tempo. Mas pastor, seguinte, não se preocupe, eu não falto culto, todo culto teu lá, claro que tem que estar no culto. E outra coisa, não se preocupe, todo mês eu levo meu dízimo, pastor, e levo a minha oferta. Como que isso vai isentar ele da responsabilidade de ser discípulo que gera discípulo? Que igreja que ele faz parte? Não é uma igreja avivada, não é uma igreja que é cheia do Espírito, que o amor de Deus está derramado em seu coração, de tal ponto que ele tem que compartilhar esse amor para com os outros. Você ofertar, você dizimar, você vir ao culto, não está fazendo mais do que a tua obrigação, mas além disso, você tem que gerar discípulo para Cristo. Você é o agente de Deus transformador nessa sociedade. Deus conta contigo, Deus conta comigo, meu irmão. Levanta em nome de Jesus. Quem lembra da parábola dos talentos? Como que é? Aquele que recebeu 5, foi para quanto que ele dobrou? 10. E o outro recebeu quanto? 2, dobrou? E aquele que recebeu 1, ele enterrou. Eu acho tão interessante que o pessoal lê a parábola dos talentos, mas só faz aplicação até uma altura. O último versículo ninguém quer ler. Eu tenho dúvida, escute, da salvação daqueles que não são discípulos que geram discípulo.
E a Bíblia me dá base para ter dúvida da tua salvação. Se você ainda não ganha almas para Jesus, não cuida delas, não protege elas, não ensina, não perdoa, não integra a igreja, não traz para andar junto contigo, você tem que ser o pai, o irmão mais velho, o amigo para essa pessoa. Ela precisa de ti, e Deus vai agir na vida dela através da tua vida. Olha o que diz: quem recebeu um talento e enterrou? Servo inútil. Olhe para quem, pelo menos um talento cada um de nós recebemos. Sabia que todos nós somos pregadores? Talvez você não prega tão bem como eu também não prego. Talvez você não se expressa tão bem como eu também não me expresso. Mas você é uma testemunha de Jesus. Você vai pregar a salvação em Cristo e vai pregar o teu testemunho pessoal. Todo mundo pode fazer. Então, pelo menos um talento, que é o de pregador, você tem. Todo mundo tem. Nem que seja para 1, para 10, para 20, para 100, você tem. Se você enterrar, olha o que o Senhor está falando: servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Você não é salvo. É inadmissível alguém que aceitou Jesus, que agora é casa, moradia, templo do Espírito Santo, e agora o amor de Deus é derramado em seu coração, e ele não compartilha este amor. Se ele não faz isso, porque ele não é discípulo de Cristo. Ele pode ser discípulo de uma igreja, de um líder, de um pastor, mas de Cristo não é discípulo. Vou devagar, senão vai faltar a voz aqui. Irmãos, seguinte, em contrapartida, o discipulado ensina a abster-se do mero ativismo que não traz bons resultados para o reino, que apenas resulta na perda da essência do serviço cristão. O que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Na primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Timóteo, cuide de você. Timóteo, cuide de você, Timóteo. Se preocupe contigo, Timóteo. Continue fazendo isso. Aí você salvará tanto você e também aqueles que te ouvem. Não adianta também nós levantar num ativismo alucinante no ministério. Levanta e vai visitar isso, encaminha discipulado e cuida desse, cuida daquilo. Daqui a pouco alguém te liga e diz assim: pastor, eu resbalei de novo, caí no pecado de novo. Tu vai lá e conversa, tal, anima e volta e ora, e vai, visita para implantar discipulado e volta, tal, o dia inteiro. Mas se eu não cuidar da minha comunhão com Deus, não vai ter resultado para o reino, não vai ter frutos permanentes. Timóteo, cuida de ti mesmo, Timóteo, cuide com aquilo que você está pregando. Aí quando você pregar, Timóteo, quando você visitar, quando você atender alguém, Timóteo, tanto você vai salvar a ti mesmo, como aquele que te ouve, aquele que te escuta. Está entendendo? Aí o pastor Sérgio, que é o nosso pastor presidente, ele diz assim: obreiros, estudem a Bíblia, orem, jejuem, consagrem a vida. Como que você vai dar algo para a igreja que você não tem? Se prepare, cuida de ti mesmo primeiro, não é verdade? Então cuidado com aquele ativismo alucinante, só faz barulho, né? Já viu aquela lata com uma pedra só? Tu chacoalha, mas tu vai olhar, só tem uma pedrinha, só barulho. Que o nosso trabalho tenha conteúdo, consistência e permanência. Cuida de ti, meu irmão. A partir daí, Deus vai fazer grandes obras. Olhe bem,
O que Deus quer fazer em tua vida primeiro é maior do que Deus quer fazer através da tua vida. Amém? Escute, importante nós frisar aqui, irmãos, que entre tanto significado do ativismo, inclui também que as coisas estão na frente de pessoas. Todavia, o discipulado ensina que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Sendo essa verdade inseparável para o genuíno avivamento, aí eu coloquei aqui, aquele que trabalha tanto, que não tem tempo de priorizar a vontade de Deus, está valorizando mais as coisas do que pessoas. Aquele que vive ocupado em demasia com esse mundo e não tem tempo para o trabalho do reino, as coisas estão em primeiro lugar e não as pessoas. Escute o que aconteceu há uns 2 anos e meio atrás. Eu estava no escritório da igreja, do discipulado. Normalmente eu fico na baia, aonde nós trabalhamos para a sede. É uma baia que tem ali, onde tanto eu como os voluntários me ajudam ali. Mas naquela oportunidade, eu não sei o que eu estava fazendo no balcão do atendimento, aonde chega um irmão bravo, irritado, dizendo assim: é bem fácil para vocês ser discipuladores, porque vocês são integrados na igreja, e vocês têm tempo para isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, ter horário de comércio. Eu não sei por cargas d'água que eu estava fazendo ali no balcão de atendimento, que não é o meu lugar. Eu falei para ele: para aí, meu amigo, o que você está falando? Eu lembro-me que quando eu não era integrado, na cidade do Paraná, em Telêmaco Borba, eu era coordenador do campo, tinha a responsabilidade, estávamos implantando o discipulado, até eu ligava para o pastor Mário, que ele estava lá no Rio Grande do Norte. Pastor Mário, eu estou com apenas, quantos meses eu estava de vida ali para, estava bem na iminência, eu tenho só uns 15 dias de vida, os médicos me deram 6, e eu tenho que deixar o discipulado organizado, porque se eu morrer o negócio vai estar caminhando. E ele lá assustado: não fala isso, tu não vai morrer. Os médicos falaram que vou morrer. Perguntaram para mim: pastor, tu recebeu o maior milagre, que é a cura do carcinoma invasivo raro. Eu falei: não, o maior milagre se ele tivesse me recolhido, porque eu estaria com ele, alcançaria o meu prêmio. Esta é a promessa do Senhor. Aí quando aquele irmão chegou, eu falei assim: irmão, eu tinha esse compromisso, trabalhava no comércio com meu irmão, tinha horário para abrir e até a noite trabalhando, e mesmo assim, eu e a minha esposa, discipulava 6 famílias, 6 casas, 6 lares, e ainda eu falei para ele: eu não concordo em discipular tanto lar, não, toda a igreja é discipuladora, você apenas vai discipular ou uma família, ou um grupo, uma classe, mas lá não, era início, eu tinha que fazer isso. Daí eu olhei para ele: ainda tu reclama para discipular uma pessoa? Daí ele ficou quieto. Eu lhe pergunto: meu irmão, o que você está fazendo com o teu tempo? Aonde você está aplicando o teu coração? A Bíblia diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Eu lhe pergunto: aonde está o teu tesouro? Se é em valores terrenos, é perecível, passageiro e corruptível, mas se for em valores eternos, ali está o teu tesouro. Eu te digo, uma eternidade te espera, e Jesus dizendo: vem bendito do meu Pai. Aleluia. Aí você vai ouvir uma velha frase: eu não tenho tempo. Quem já ouviu isso? Ei, irmão, quantos que eu já fui conversar? Não, pastor, eu entendo do meu compromisso, eu entendo que eu sou discípulo, que tem que gerar discípulo, eu entendo tudo isso, porém eu não tenho tempo, pastor, eu não tenho. Então escute, eu tive um professor de teologia no Paraná,
que uma vez eu cheguei para ele e disse para ele: professor Abílio, eu não tenho tempo. Ele disse: não, Médici. Falei para ele: vou ter que parar dos estudos. Deu certo. Parar dos estudos porque eu não tenho tempo, não tem como continuar mais. Ele falou: não é que você não tem tempo, você é desorganizado. Ele falou: você é desorganizado, tempo você tem, eu vou te provar. Esse arroz aqui é o tempo, e essas coisas aqui são as atividades que você tem que organizar no teu tempo. Primeiro, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. No conceito nosso, o que é reino de Deus e justiça? Nós precisamos, como discipulador, tanto buscar como levar o reino de Deus e a justiça na vida das pessoas. Essa é a prioridade. Primeiro é ser discípulo. A nossa missão na igreja é o quê? Como representante de Cristo, é ser testemunha. Então primeiro, vamos organizar, é o discipulado. Mas para aí, pastor, igual um irmão falou para mim: pastor, se eu tiver um tempo, se sobrar um tempo, aí eu discipulo. Falei: não, troca de valores aí, inversão de valores, é o contrário. Primeiro é fazer discípulo, e depois as demais coisas vão se encaixar no tempo. A prioridade do teu tempo é fazer discípulo. Todas as outras coisas são importantes, porém não são prioridade. Escute, todas as coisas são importantes, porém a prioridade é ser discípulo que faz discípulo. Então vamos organizar o tempo. Começou, primeiro é ser discípulo que gera discípulo, e ele foi organizando o meu tempo. Só para vocês analisarem, irmãos, olhe bem para a pessoa desorganizada, só para você analisar. Eu preciso colocar todas as minhas atividades no tempo e fechar o pote. Será que eu vou conseguir? Olha o desorganizado aqui, fico olhando todas as atividades, não tem como. E eu preciso organizar dentro do meu tempo. Pastor, não tem como. Não fecha nem o pote, pastor. Então tá. Então agora nós vamos organizar o tempo, priorizando a vontade de Deus, a visão do reino, a vontade que façamos discípulos. Então vamos priorizar. Primeiro, ser discípulo. Deixa eu colocar aqui. Ser discípulo que gera discípulo. Vamos organizar dentro do nosso tempo. Todos estão vendo? Peraí, deixa eu vir para cá. Olha o tempo. Estamos organizando. Ele perguntou para mim: quanto tempo você dorme? Tanto tempo. Ele: não, está demais. Pela medicina, de 6, máximo 8 horas. Daí ele foi organizando. Quem lembra da internet de escada, que levava meia hora para entrar? Quem que é desse tempo? Que até eu brincava, quando eu ligava a internet, chegava no monitor e ficava fazendo assim, manivelando, de tão lento que era. Dele: opa, você fica muito tempo, vai ler um livro, vai fazer outra coisa, se a internet está te atrapalhando. Ele foi organizando o meu tempo. De lazer: pastor, eu faço isso, eu viajo. Não, você está viajando demais. Não, vamos organizar o teu tempo, vamos organizar. E ele foi organizando. Tempo de se alimentar, banho, tudo, sério, ele pegou a minha 24 horas e foi organizando o meu tempo. Ele falou: vou provar que você é desorganizado, e primeiro, você tem que priorizar a vontade de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas em tua vida.
Irmão, está desorganizado. Priorize o reino de Deus, e Deus vai acrescentar as demais coisas. Não estou dizendo para você abandonar, não. Elas são importantes, mas não são prioridades. Amém? Escute lá. Pois, olha o que a Bíblia diz: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com que vestir, estejamos com isso satisfeito. Escute, nesse corredor ali, ó, da igreja, nesse corredor, há 2 anos e meio atrás, eu saindo, um empresário me aborda no meio do corredor: pastor, eu estou em desespero, entrei em falência, a minha empresa, praticamente estou indo a zero, já vendi tudo, mandei os empregados embora, estou desesperado, pastor, o que eu vou fazer? E ele começou a compartilhar comigo a situação dele. Eu só fui ouvindo, quase 15, 20 minutos, aí eu parei, esperando uma resposta do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou no meu coração, disse para ele: você tem o que comer, você tem que vestir, então esteja satisfeito. Está entendendo? Aí falei para ele: se Deus te conceder tudo de novo, invista no reino e ajuda os pobres que precisam, aí você vai ter um galardão no céu. Caso contrário, se Deus te enriquecer, essa riqueza é a tua perdição, e se você não cumprir com o teu chamado. Por outro lado, eu estava palestrando numa cidade, terminei a palestra, veio um empresário, ele disse: pastor, eu sou um ex-maçônico, chefe da maçonaria aqui na cidade, eu comandei a maçonaria aqui, apenas um telefonema, eu resolvia qualquer coisa, um telefonema. Ele novo convertido: pastor, eu aceitei Jesus, as portas se fecharam, e fui perdendo tudo. Eu parei e pensei, quando ele estava falando, esse homem vai começar a reclamar, esse homem vai se queixar de Deus. Não, amados, e ele foi falando: perdi tudo, mas porém, pastor, eu estou em paz com Deus, eu estou com uma convicção, pastor, que Ele me chamou para servir, tendo ou não tendo, eu quero servir, eu quero fazer discípulo de hoje em diante. Quem leu os pós-apostólicos, que foram discípulos de João, de Pedro, e de João Pedro, esqueci o nome do outro discípulo lá, e Paulo, quem leu vai entender, que para eles prosperidade era valores eternos e não valores terrenos. Prosperidade é levar o maior número de pessoas para serem salvas aos pés de Jesus, e não era a riqueza perecível dessa terra. Amém? Olhe bem, costumo pensar de grosso modo, que o discipulado identifica-se mais com a teologia prática, do que as outras disciplinas da teologia. O estudo da teologia prática tem como preocupação a aplicação das doutrinas cristãs na vida cotidiana do cristão. Não obstante, o cumprimento das doutrinas de Cristo para a igreja vai desencadear em avivamento. Cristão obediente é cristão saudável. Em outras palavras, cristão saudável espiritualmente tem disposição para servir, é avivado. Escute que Charles Finney escreveu: reavivamento é a renovação, é a renovada convicção de pecado e arrependimento, seguido do intenso desejo de servir em obediência a Deus, é a entrega da vontade a Ele e a profunda humildade. Olhe como eu parafraseei aqui. Em outras palavras, arrependimento leva ao avivamento, o avivamento leva à humildade, a humildade leva à obediência, e a obediência vence o pecado. Sabe que um discipulador falou: pastor, não dá,
eu não consigo nem cuidar de mim mesmo. Eu levanto e caio, levanto, caio, levanto, caio, peço perdão, caio, levanto, caio e vai indo. Falei, não, meu amigo, lute, mas ore, já orei, ore mais, jejua, já jejuei, jejua mais, eu já busquei, busque mais. Falei para ele, não pare, não desiste, enquanto tiver fôlego de vida em você, clame, busca, você vai pela graça divina conseguir obedecer, e o pecado será derrotado em tua vida. Quando eu era representante, eu estava numa cidade, almocei num restaurante, era hora do almoço, eu não tinha onde ir, eu vi um salão de cabeleireiro. Como eu fui cabeleireiro quase 16 anos, eu cortei cabelo, eu fui lá para conversar com o cabeleireiro lá, e ele me contou que era desviado, e eu falei para ele, moço, volte para Jesus. Ah, pastor, eu voltei, mas me distanciei de novo. Retorne para Jesus. Eu retornei outra vez, mas desviei de novo. Falei para ele, mas volte. Eu voltei, pastor, e desviei de novo. Eu falei, não pode. Volte novamente. Eu voltei, pastor, e desviei de novo. Falei, para aí, meu amigo. Não importa quantas vezes você tem que voltar, mas não desista, ore, busque, consagra, jejue, que Deus vai te ouvir, e o pecado vai ser derrotado em tua vida. Lembra da história dos dois ratinhos? Quem que lembra? Os dois ratinhos que caíram no pote de nata, quem que lembra? Não, esse é de nata. Esse é de nata, mas pode ser de leite. A minha esposa falou que a avó, a mãezinha dela, mandava pegar o leite e ficar batendo, né? Assim, ó, num pote, mas esse era de nata. Olhe bem, os dois ratinhos caíram naquele potinho de leite, e começaram a nadar, de leite não, de nata, e começaram a nadar, mesmo que a nata é pesada, começaram a nadar para não morrer. Um deles olhou e falou assim, não adianta persistir, nós não vamos sair daqui, eu vou morrer. Outro disse, não, eu vou continuar, enquanto tiver força em minhas patinhas, enquanto tiver força nos meus bracinhos, nas minhas perninhas, eu vou continuar nadando. E o outro, não, eu desisto. E ele desistiu e se afogou e morreu. E aquele lá começou nadando, continuou nadando, mesmo exausto ele nadava, e aquela nata começou a endurecer, e ele foi nadando, e a nata endureceu mais, e ele foi nadando, e a nata endureceu mais, quando vê a nata se tornou manteiga, e ele conseguiu sair do pote. O que eu quero dizer com isso? Persevere, permaneça, nade, meu irmão. Se você está nessa nata para se afogar, eu vou dizer em nome de Jesus Cristo, ela vai se transformar em manteiga, e Deus vai te dar vitória em Cristo Jesus. Mas ore, persiste, seja um discipulador avivado. Escute, rapidinho aqui, outro slide lá, pastor, é rapidinho, eu tenho apenas alguns minutos. Outro slide lá, segundo, o de trás, isso, eu não consigo enxergar lá, mas vocês vão conseguir. Igreja que faz a diferença, discipulado, formando discípulos avivados que fazem a diferença. Igreja que faz a diferença. Amados, a igreja não é meramente uma instituição humana, senão estamos cumprindo com a nossa missão, que Jesus Cristo confiou a nós, fazer discípulos. Infelizmente somos apenas uma instituição humana. Vou mais longe, uma igreja impossibilitada de fazer a diferença na sociedade no qual está inserida. Igreja avivada é a igreja que faz a diferença. Caso contrário, vou fazer o uso da frase do meu pai. Sabe como que era o uso da frase do meu pai? Quando alguém estava contando muita história, quando alguém estava contando muita vantagem, que começava a mentir,
Meu pai olhava, depois de 30 minutos ouvindo o cara, ele dizia assim: minta por tio que eu faço que acredito. Ele fazia bem assim: minta por tio que eu faço que acredito. Amados, para mim, se o discípulo, se a igreja não está fazendo a diferença aonde está inserida, em meio à família, em meio à sociedade, em meus amigos, em meio ao trabalho, eu vou dizer para ti como meu pai falava: minta por tio que eu faço o que acredito. Você não é discípulo de Jesus. Eu pergunto: você está fazendo a diferença? Então minta por tio. Você não está fazendo, minta, que eu vou fazer, que eu estou acreditando em você. Escute, B, lá no slide lá, no mesmo lá, que está escrito lá, me ajude que eu não enxergo, irmãos. Quem está perto, leia lá para mim. Segundo lá, testemunho prático cristão. Escute, cristão é a manifestação da vontade de Cristo. Quem não conhece a Cristo, o qual é a expressão perfeita da vontade de Deus, basta olhar para o cristão, então eles verão Cristo pelo testemunho prático cristão. Como que é o testemunho do cristão? O que ele pensa, o que ele fala e o que ele faz. Ele é. Escute, uma charadinha para vocês me ajudar. Ele pensa como Cristo. Escute, me ajuda a me responder. Ele pensa como Cristo. Ele fala o que pensa. E ele faz o que fala. Quem ele é? Eu vou retornar à pergunta. Ele pensa como Cristo. Ele fala o que pensa. E faz o que fala. Quem ele é? Cristão, irmãos. Se você pensa como Cristo, se você está falando o que pensa e vive o que fala, você é cristão. Caso contrário, não é. Então escute, ele pensa em roubar, e ele fala em roubar, e ele rouba. Quem ele é? Ele é ladrão. Se ele pensa em mentir, e ele fala o que pensa, e faz o que pensa, quem ele é? Mentiroso. Não se engane, eu pergunto: quem é você realmente? Quem somos nós? Quem somos nós? Escute, eu estive numa palestra, numa cidade no Paraná, quando fazia parte da convenção do Paraná. O meu pastor me mandou para ficar 3 dias em treinamento sobre crescimento de igreja. Sabe o que eles mais ensinaram? Não eram estratégias, só caráter cristão. Caráter. Um dos palestrantes começou a contar que era um empresário muito forte na área de robótica. Ele tinha tudo que o dinheiro poderia comprar: casa, barco, fazenda, e ele foi indo, tudo. Mas a empresa não estava bem. Ele contratou uma empresa de consultoria, eu não sei também a auditoria, para poder ver como estavam as contas, como estava a empresa. E ele não sabia que estava contratando 2 pastores. E esses pastores começaram a ajudar ele, vendo a situação da empresa. E o homem tinha tanta dívida, que esses pastores imprimiram a dívida dele, cheque, boleto, tudo de dívida, em um papel contínuo, e deu um rolo desse tamanho. E ele conta que ele estava sentado em sua mesa, naquele escritório grande, tipo Poderoso Chefão. Aqueles pastor abre a porta e pega aquele rolo e joga. E era grande o espaço, aquele escritório. Joga assim, e o rolo foi desenrolando, até chegar na mesa dele. Ele perguntou: o que é isso? Isso é a tua dívida em metro. Isso é toda a tua dívida. Você não tem nada.
O carro que você anda não é teu. Os carros importados que você tem não é teu. A fazenda que você tanto ama não é tua. Os barcos, lancha, as mansões, as casas na praia não é teu. Sabe quem você é? Caloteiro. Quem você é? E a partir daquele momento ele teve aquele choque, aqueles dois pastores ainda mais. Você tem que conhecer a Cristo. Nós vamos te levar hoje na igreja, e você vai conhecer o Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele disse que foi à igreja, e naquele dia ele aceitou Jesus como Salvador. Aí quando ele estava palestrando, ele apontou o dedo, está ali os dois pastores, e hoje eu sou um pastor também, palestrando para vocês, e Deus me enriqueceu, mas agora eu entendi, que eu não sou caloteiro, e tudo que eu tenho, eu invisto também na obra do reino, e o reino está crescendo. Eu sou discípulo que gera discípulo. Daí cada dia que ele ia, foi 3 dias, ele ia com aqueles carrões importados, tá? Bênção de Deus, irmão. É pecado ser rico? Não, pecado é como você usa a tua riqueza, isso é pecado. Escute, C, o discipulado avivado é o agente de Deus na transformação da sociedade. Estou terminando. É inegociável, Deus não negocia. Nós temos que ser discípulo que gera discípulo, caso contrário não somos discípulos de Cristo. A sociedade é transformada em Cristo, para Cristo, através de mim e você. Aí vou finalizar com o testemunho do Darcy. Apesar que tem aqui só não... Fiquei na introdução, não deu nem tempo de descer para baixo. Vou finalizar agora. Irmãos, eu dei a carona, eu era jovem ainda, morava em União da Vitória, servia a Jesus. Eu dei a carona para um irmão, que ele ia no mesmo culto que eu ia, porém eu não conhecia ele direito. E esse irmão me compartilhou que ele era soldado militar. Ele disse para mim: irmão Médici, vou compartilhar a minha conversão. Eu conheci o soldado Darcy. O soldado Darcy, irmão Médici, nós estávamos no quartel, ele estava tocando o seu violãozinho e cantando louvores a Deus. E eu não era crente, aquilo ali me irritava. Eu comecei a perseguir o Darcy. Eu zombava dele, zombava do hino. Eu fazia chocarrices. Eu até escarnecia, denigria ele e também o louvor que ele cantava. Mas eu também via o Darcy testemunhando da sua fé entre os soldados. Eu ia lá, atrapalhava ele, zombava, brincava com ele, fazia chacota. E aquilo ali, irmão Médici, começou a me inquietar a forma do Darcy. Ele não revidava. Eu via sempre o Darcy alegre, contente, satisfeito, sorridente, pregando o evangelho, independente que eu era o maior perseguidor na vida dele. E um dia eu não aguentava mais de ver essa paz, essa alegria, esse contentamento, esse algo tão poderoso, um amor de Deus na vida do Darcy, que me contagiou, que eu cheguei para o Darcy e disse: Darcy, eu não aguento mais, Darcy, eu preciso aceitar o Deus que tu serve, eu preciso conhecer o Jesus que você conhece. A tua vida, Darcy, o teu testemunho me transformou, Darcy. E ele contando isso, olhei para ele, para aquele soldado. Eu conheço o Darcy. O senhor também conhece? Conheço. Eu tinha 16 anos de idade. Eu entro numa igreja, subcongregação da Assembleia de Deus, em União da Vitória, bairro Jardim Roseira. Uma congregação de madeirinha, muito simples, que até o alicerce da igreja era de madeira. E quando eu estava chegando naquela igreja, eu tinha um cabelão desse tamanho. Meu cabelo, quando cresce, é crespo. Ficou armadão, bem grandão. Eu descoloria meu cabelo de branco. Usava roupa preta, tudo pichada, como Dark. Andava sempre de preto. As golas das minhas blusas, tinha gola que dava dessa altura aqui, ó, parecia um vampiro. Mas naquele dia eu entro dentro daquela igrejinha. E quem estava pregando? O soldado Darcy. E quando eu entro, pela palavra que penetrou no meu coração,
Lembro até hoje, irmãos, o Darcy pregando na simplicidade dele. Eu não aguentei, não suportei. Eu levantei do meu banco, fui até a frente, dobrei o meu joelho diante daquele altar e comecei a chorar e dizia: homem, não chora. Eu lembro até hoje que o meu ombro fazia assim, ó, eu não conseguia segurar de tanta glória naquele momento. Eu de joelho dobrado dizendo: eu quero conhecer esse Jesus, eu preciso desse Jesus. Uma criança no meu lado, com apenas 7 anos de idade, chegou perto e foi contagiado com aquela alegria. E aquela criança, irmãos, ela foi batizada no Espírito Santo naquele momento, e a alegria em mim foi tão grande. E essa criança abraçou outra criança, mais ou menos de 8, 9 anos, que também foi batizada no Espírito Santo. E essa criança abraçou outra, e outra. Em volta de mim naquela noite, 5 crianças foram batizadas no Espírito Santo. Eu dizia: eu conheci o Darcy. Se o Darcy transformou, Deus transformou a tua vida através do Darcy, Deus também me salvou através da vida do Darcy. Hoje, Darcy, o nome dele é Darcy Cordeiro. Ele é um dos pastores da nossa convenção. E recentemente eu tive com ele, compartilhando aquele momento glorioso. Você é o agente transformador de Deus para transformar essa sociedade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Caso contrário, não esqueça: você é discípulo de uma igreja, você é discípulo de um líder, você é discípulo de um pastor, mas se você não discipular e ser discípulo como Jesus ensinou, você não é discípulo de Cristo. Amém? Quantos discípulos que tem aqui? Levante a mão. Deus, quem não discipular de hoje em diante, leva, Senhor. Acabou a missão dele na terra. Mata o homem. Que a morte para o crente é vida eterna. A morte para o crente é coroa de vida eterna. Discipula ou morre. Vamos orar. Amado e soberano Pai, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa. Pai querido, eu sei que corações e vidas que estão aqui vão contagiar a sua congregação, vão contagiar a sua igreja, vão contagiar o seu bairro, vão contagiar a sua cidade, vão contagiar o seu país, o seu estado, porque eles entenderam que são discípulos, e eles não têm outra opção de fazer discípulo, de cumprir o ídolo de Jesus Cristo. E aqui estamos, Senhor, porque nós sabemos que temos a nossa missão, e pela tua graça vamos cumprir para a glória do Senhor. Amém, amém.